E aí galera, tudo beleza? Estamos aqui de novo para mais uma aula de Física. Colégio de Excelência, a disciplina de Física, frente B. Tá? Nós estamos falando da parte de vetores, a gente vai continuar com o andamento das nossas coisas, tá certo? Lembrando que nós estamos ainda em período de suspensão de aulas por conta da pandemia do coronavírus, então a gente tem que continuar com os nossos trabalhos de uma maneira remota, ok? Na última aula nós falamos de forças, né? Demos o conceito de força. Falamos que força é aquilo que deforma alguma coisa, aquilo que desequilibra alguma coisa ou aquilo que acelera, certo? Deformação, desequilíbrio e aceleração. A princípio isso é força. Falamos de unidades, newtons, falamos de quilograma-força, falamos de outras unidades possíveis, tá? E fizemos algumas representações relacionadas à força. Tá bom? Hoje a gente vai continuar com um trabalho relacionado a forças, com o assunto forças, mas um pouquinho mais adiante. Vamos andar um pouquinho mais, de maneira que nós estamos lá no capítulo 4, página 150 do livro de vocês, principais forças e a terceira lei de Newton. A gente vai falar de algumas forças hoje, vamos dar uma pincelada sobre elas, vamos falar sobre a terceira lei de Newton e vamos fazer um exercíciozinho para a gente poder encerrar com chave de ouro a nossa aula. Legal? Então vamos lá. Tipos de forças que nós temos. Basicamente são dois tipos. As chamadas forças de campo e as chamadas forças de contato. O que são forças de campo? Coloquei aqui, né? São forças que não têm interação direta entre os corpos envolvidos. Tá bom? Exemplos. A força-peso, a força magnética. Nós já vamos falar sobre elas, tá? Então não existe um contato direto, né, entre uma força que está sendo aplicada e o corpo em questão, tá? E existem as forças de contato. Essas sim, tem uma interação direta entre a força que está sendo aplicada e o corpo que está recebendo a força. Exemplo, a força normal, a força de atrito, a força elástica, a força de tração, tá bom? Mas a gente vai falar de cada uma delas daqui a pouquinho, tá? Então só voltando aqui, força de campo. Para você ter uma ideia, se eu pegar esse giz aqui, ó, tá? E soltar esse giz, por que ele caiu? Ah, porque a gravidade puxou ele para baixo. Ok, tá? A gente está falando de forças. Qual é a força que puxa esse giz para baixo? Chama-se força-peso. A gente vai falar sobre ela, tá? Veja o seguinte, eu preciso empurrar esse corpo para baixo? Não. Simplesmente basta eu soltar esse objeto e ele cai. Mas ele só cai porque tem alguma força puxando ele. Você não está vendo nada aqui, ó, grudado nesse pedacinho de giz e puxando ele para baixo. Por quê? É uma força que atua à distância, a força-peso atua à distância. Imagine que a minha mão é um grande ímã e aqui eu tenho um pedacinho de ferro, tá certo? Quando eu colocar esse ímã perto do meu pedacinho de ferro, o que vai acontecer? Ele sozinho começa a se deslocar na direção ou no sentido do nosso ímã, tá? Precisa eu diretamente colocar o ímã em contato com esse objeto para ele poder se deslocar? Não. Ele sozinho começa a andar. Ou seja, uma força que atua à distância. A força magnética atua à distância. Tá certo? Já as forças de contato, que tem que ter uma interação, tem que estar ali, ó, junto com o corpo, força normal, força de atrito, eu preciso desse contato, desse encostar. Por exemplo, aqui existe uma força. Né? A minha mão está fazendo força no pedacinho de giz, é a força normal, tá? Se eu começar a deslocar esse pedacinho de giz aqui, vai existir a força de atrito, mas precisa ter o contato, tá certo? Então a força de campo atua à distância, força de contato atua junto do corpo, tá bom? Então vamos falar de algumas forças, da principal força de campo para a gente aqui dentro da cinemática, dentro da dinâmica, que é a força peso. A força-peso a gente representa pela letra P. Ó, como são forças, lembre-se que força é uma grandeza vetorial, precisa ter a setinha para você poder lembrar. Legal? Esquece não. Então a força-peso a gente vai chamar de P. Em alguns lugares aí, em livros de alguns autores, eles utilizam a letra W também, que é peso, né? Letra de peso em inglês. Mas a gente vai usar a força P, tá? É a força com que a Terra atrai um corpo. Então a Terra, o planeta Terra, puxa os corpos para ela, tá certo? E esta força-peso eu posso afirmar que é uma força vertical, ou seja, sempre atua de assim, né? Que o pessoal fala, fica de assim, de assim, tá? E para o centro da Terra.
Eu posso dizer que ela é vertical para baixo, tá? Mas é mais correto você falar que é uma força vertical dirigida para o centro da Terra, o sentido é para o centro da Terra, tá? Mas eu posso dizer que é uma força vertical para baixo. Então a força-peso sempre e sempre vai ser assim, vertical para o centro da Terra ou vertical para baixo, tá? Tudo aquilo que tem massa tem peso. Só lembrando, massa é uma coisa, peso é outra, tá certo? O peso depende da massa e de um outro fator que nós vamos estudar mais adiante aí. Então, peso, todos os corpos têm. Porque se tem massa, tem peso, tá? Adiante. Em relação às forças de contato, tá? Ó, existem outras forças de campo, força magnética, a força elétrica, tá bom? Mas a gente vai falar só da força peso aqui. Forças de contato. Força elástica. A força elástica está sempre associada à deformação de um corpo. Se um corpo é deformável, eu posso associar ele a uma força elástica. Imagina que você pega uma régua, tá? E você dobra ela assim, ó. A régua fica tortinha, não fica? Quando você solta, ela faz assim, ó, e volta para a sua posição original. Quando eu puxo essa régua aqui, eu estou fazendo uma deformação, tá? Da mesma forma que se eu pegar uma mola e puxar ela para cá e ela se esticar, eu estou provocando uma deformação. Quando eu solto a mola, ela volta. Quando eu deformo a régua, eu solto, ela volta. A tendência de um corpo ao se deformar, que ele seja elástico, é voltar à sua forma original. Claro que existe um limite para isso, mas se eu deformar um corpo um pouquinho, a tendência dele é voltar para a sua forma original. E a força com que ele volta à sua posição original, a força elástica, é sempre proporcional à força que eu fiz para deformar ele. Então, quando eu deformo uma mola encolhendo ela, eu faço uma força para encolher a mola. Automaticamente vai aparecer uma força, né, em sentido contrário, que quer fazer a mola voltar à sua posição original. Quando eu deformo uma régua, que ela fica curvadinha aqui assim, eu uso uma força. Quando eu solto, a força com que ele volta à sua posição original é proporcional à força de deformação, tá certo? Então, todos os corpos que podem sofrer deformação têm uma força elástica associada. Força de tração, a gente representa pela letra T, tá? Um tracinho em cima. A força elástica, se você quiser fazer uma representação, você pode fazer assim, ó. Força elástica, um EL ali, ó. Pode ser assim, não é uma regra, mas pode ser assim, tá? Já a força de tração eu te apresento pela letra T, tá bom? É uma força que é aplicada através de fios, cabos, cordas. Eu posso dizer que é uma força de contato, mas que é exercida à distância, tá? Eu tenho um objeto aqui, tá? Eu amarro uma corda nele e eu faço força para puxar esse objeto. Eu não estou diretamente fazendo força no objeto, mas a corda que eu estou usando, o cabo que eu estou usando, sim. Então eu posso estar a 2, 3 metros de distância do objeto e fazer força sobre ele. É uma força de contato, porque a corda está amarrada no objeto, mas eu estou exercendo ela a uma certa distância. Então sempre que você tiver cordas, fios, cabos, qualquer coisa parecida, exercendo força sobre o objeto, é força de tração, tá? Força normal. É engraçado que quando você fala força normal, você pergunta para o aluno, o que é uma força normal? Ele responde assim, uma força normal. Mas a força normal para a gente aqui, ela está associada a uma superfície, tá bom? Força normal, que a gente apresenta pela letra N, que também pode ser representado assim, vou fazer aqui no cantinho aqui embaixo, a força normal pode aparecer assim às vezes, tá? FN, não tem nenhum problema de escrever força normal assim, tá? A gente vai representar pela letra N. É uma força exercida por uma superfície. Qualquer objeto em contato com uma superfície recebe uma força normal. Não necessariamente a superfície tem que ser horizontal. Está aqui a minha superfície, está aqui o objeto sobre ela. Tá certo? Esse giz aqui, azul, em cima dessa minha esponja, esse meu apagador, está recebendo uma força normal. O apagador é a superfície, o giz está sobre ela, o apagador faz uma força para cima para sustentar esse giz aqui. Isso é uma força normal. Não necessariamente precisa ser horizontal. Eu posso ter aqui uma situação de uma superfície vertical.
Agora, o nosso apagador está na vertical, tá? Se eu mantiver em contato esse giz com o apagador, a força que a superfície faz no giz, ela aponta para fora da superfície, tá certo? Essa é uma força normal. Eu posso dizer assim, que a força normal sempre aponta para fora da superfície, fazendo 90 graus com esta. Então você tem sempre que associar a força normal ao ângulo de 90 graus. Tem força normal? 90 graus na história. Então, no caso de uma superfície, você sempre tem a força normal saindo da superfície. Imagina então, na minha mão, tá? E esse giz branco representa a normal. Ela faz 90 graus com a superfície. Se eu começar a inclinar a superfície, a normal inclina junto, sempre apontando para fora dela. Legalzinho? Força de atrito. Ó, a força de atrito pode ser representada por FA, mas também poderia ser representada, por exemplo, vamos aproveitar aqui, por FAT. Não tem problema nenhum. Alguns lugares representam até pela letra A. Eu prefiro representar como se fosse FA. Certinho lá em cima, já que é força, é vetorial, força de atrito. A força de atrito, ela existe no contato direto de superfícies, a princípio para a gente aqui, tá? E ela sempre é uma oposição à tendência de movimento. Se um corpo tende a se deslocar para a linha direita, a esquerda de vocês aí, se ele tende a se deslocar para lá, para onde aponta a força de atrito? Sentido oposto. Se eu tenho um objeto que tende a subir, para onde aponta a força de atrito? Para baixo. Sempre se opondo ao movimento. Tá certo? Se eu tenho um objeto que tem tendência a descer, para onde aponta a força de atrito? Para cima. Você quer ver uma coisa? Se eu colocar o apagador aqui, ó, junto ao quadro, claro que ele está preso aqui, mas a tendência dele é descer. Se a tendência dele é descer, por mais que ele esteja parado aqui, entre aspas, né, parado, está em repouso, na verdade, em relação ao quadro, como a tendência dele é descer, existe aqui uma força que aparece entre o quadro e o apagador que aponta para cima, que é a força de atrito. Certo? Sempre oposição à tendência de movimento. Legal? Então, uma pincelada rápida sobre alguns tipos de força aí. Tá? A partir do momento que a gente entende, né, quais são as forças que existem, as principais que existem, qual é o conceito de força, a gente pode começar a falar de Isaac Newton, tá? E as famosas leis de Newton. A gente vai começar não pela primeira, tá? A gente vai começar pela terceira lei de Newton, porque ela é um pouquinho mais simples de nós entendermos, não que as outras sejam complicadas, mas aqui a gente não envolve cálculo, são só conceitos teóricos, tá bom? Então, vou começar pela terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Chamar de terceira lei de Newton, chamar de lei da ação e reação é a mesma coisa. A lei de Newton, a terceira lei de Newton diz assim: a toda ação corresponde uma reação de mesma direção, mesmo módulo, mas sentido oposto. Tá certo? Então veja só. A toda ação, ou seja, existe uma força que a gente chama de ação. Corresponde uma reação, ou seja, para essa aqui tem uma outra. Beleza? Ela tem mesma direção, se essa é horizontal, essa também é. Mas tem sentido oposto. Tá? Como? Olha que coisa legal. Como você tem sempre uma ação e reação, para toda força de ação existe uma reação, olha que colocação legal. Se perguntasse para você assim, ó, quantas forças existem no universo, em tudo aquilo que você conhece, eu poderia dizer assim, ó, eu não sei quantas existem, mas uma coisa eu posso afirmar, é um número par de forças. Por quê? Porque para toda ação tem uma reação, sempre acontece aos pares, tá bom? Não existe uma força atuando sozinha, isolada, não. Se ela está sendo exercida, um corpo está recebendo essa força, automaticamente existe uma reação. Então eu não saberia dizer quantas forças existem no universo, mas eu saberia dizer que é um número par de forças. Então veja só, no nosso desenho aqui, ó, eu coloquei como se fosse uma parede, que tem uma representação de uma parede, tá? E eu tenho uma força de 10 newtons sendo exercida sobre essa parede. Imagine que você tem aqui a sua mão, ó, fazendo força na parede, tá bom? 10 newtons. Esta é a ação. Que características tem essa força de ação? Módulo.
Direção horizontal e sentido para a direita. 10 newtons, horizontal para a direita. Esta é a característica da minha ação. Então, qual é a ação? Eu estou exercendo força na parede. Qual é a reação? Bom, primeiro, a toda ação corresponde uma reação de mesmo módulo, ou seja, vai existir uma reação cujo módulo também é 10. De mesma direção, ou seja, se a ação é horizontal, a reação também será horizontal, mas em sentido oposto. Se a ação acontece para a esquerda, a reação acontecerá para a direita. Aí, ó, esta é a ação, esta é a reação. Tá vendo? Ó? Horizontal, horizontal. 10 newtons, 10 newtons. Para a direita de vocês, para a esquerda de vocês. Essa é uma força, essa é outra. Tá vendo? Ó? Par. Esta força é exercida na parede. Vamos colocar aqui, ó. Essa força é exercida na parede. Estou exercendo força na parede. Agora, essa força de reação não está sendo exercida na parede. É a parede segurando a minha mão. Então, essa força é exercida na mão. Vamos lá. A ação na parede. Qual é a reação? A parede segura a minha mão. Você está vendo que são corpos diferentes? Tá? A ação acontece num corpo, a reação acontece em outro corpo. Isso explica por que essas duas forças nunca se anulam. Eu não posso anular forças que atuam em corpos diferentes. Tá certo? Ah, mas se tem 10 newtons para a direita e 10 newtons para a esquerda, não seria resultante zero? Não, porque isso aí só acontece quando o corpo é um só. Quando eu tenho mais de um corpo, eu não posso fazer essa relação. Beleza por enquanto? Vou apagar o quadro para poder explicar isso aqui direitinho e seguir adiante, tá bom? Então vamos lá, vamos explicar por que elas não se anulam? Veja só. Vamos supor que nesse objeto aqui, nesse objeto retangular, atuem duas forças. Uma força para a direita, de 10 newtons, e uma força para a esquerda de 10 newtons. Tá? A gente representa a força aqui na lateral do objeto, mas o certo seria fazer uma representação aqui, no centro do objeto. Tá bom? Então, vamos deixar desse jeito aqui. Veja que eu tenho apenas um único objeto, que é esse aqui, ó. Certo? Esta força para a direita atua nesse objeto. Esta força para a esquerda também atua nesse objeto. De uma maneira simplificada, eu poderia representar assim, ó. 10 newtons para a direita, 10 newtons para a esquerda. Quando eu tenho forças de mesma direção e sentidos opostos, como é que eu faço para achar o resultante? Uma subtração. Então, quando eu fizer essa subtração, né, como é que fica a nossa força resultante aqui? A força resultante seria 10, que pode ser esse, menos 10, que pode ser esse. O negativo é para quando você tem mesma direção e sentidos opostos. Se tiver direções diferentes, esqueça isso aqui, tá bom? Qual é a nossa força resultante aqui? 0. Ó, então, as forças se anulam quando aplicadas no mesmo corpo.
Volta para cá, vem comigo, olha só. Nesse caso aqui, veja, um dos corpos é a parede, o outro corpo é a mão. Aí não está entendendo. Vamos fazer aqui, então, veja só. Está aqui a parede. Vamos desenhar uma mão aqui assim, ó, como se fosse assim, ó, desse jeito aqui. Tá? Aqui, ó, unha. Aqui, ó, unha, legal. Tá? Tá lá a mão, beleza? Veja que eu faço força com a mão na parede. E a parede segura a minha mão. Eu estou empurrando a parede para lá, fazendo a minha ação. E a parede vai segurar a minha mão, fazendo força contrária. Azul é na mão. Então veja, um objeto, ou um corpo, outro objeto, outro corpo. Dois objetos diferentes, então não tem como se anular. Aqui um objeto só, aqui eu posso ter uma anulação. Legal, gente? Para encerrar essa parte de ação e reação, nós encerrarmos aqui e fazemos o exercício, tem uma coisa muito interessante que relaciona com a força-peso, com a força normal, que é o seguinte. Existe o que a gente chama de par, ação e reação. Né? Para toda ação existe uma reação. Só que nessa história do peso e da normal, tem muita gente que confunde as coisas. Então veja o seguinte, vou desenhar aqui, ou fazer uma representação, do que seria a curvatura do planeta Terra. Vamos supor que a Terra, né? Vamos supor não, como 99% das pessoas imaginam que a Terra seja algo parecido com uma esfera, tá bom? Então, o que nós temos aqui? Vamos supor que eu pudesse colocar aqui uma mesa gigante. Certo? E em cima dessa mesa, vou colocar um objeto. Vamos desenhar aqui um objeto assim. Certo? Legal. Todo objeto que tem massa tem peso. Então eu poderia representar assim. Vamos representar aqui em laranja. Tá? Existe uma força que puxa esse objeto para baixo, que se chama peso. Tá bom? Então, essa força peso é exercida no bloquinho que eu desenhei. Se esta é a reação, qual é a reação? A mão faz força na parede, ação. Parede faz força na mão, reação. Terra atrai o objeto, ação. Qual é a reação? O objeto atrai a terra. Tá certo? Então eu posso dizer que aqui, ó, lá no centro da Terra, é exercida uma força de mesma direção, vertical, mesmo módulo. Se isso aqui é a minha força peso, essa aqui é menos P. Só para indicar que ela tem sentido oposto, né? E essa aqui aponta para baixo, essa aponta para cima. Veja só, ó. Certo? Se esta é a ação, essa aqui é a minha reação. A reação da força peso está aplicada no centro da Terra. Corpo 1, bloco, corpo 2, terra. Esse P e esse menos P formam o que a gente chama de par, ação, reação. Beleza? Esquece agora isso aí. Vamos olhar aqui agora. Vamos fazer em azul. Em relação à mesa, tá? Lembra que eu comentei agora há pouco em relação à superfície? Todo objeto que está sobre uma superfície recebe uma ação da superfície, chamada de força normal. Então veja o seguinte, esse mesmo bloco faz uma força, vou representar aqui por uma setinha azul, uma força na mesa.
esta é a ação. Vou chamar simplesmente de F, tá bom? Uma força que esse objeto faz na mesa, aqui ó. Esquece o peso aqui agora. Se esse objeto faz uma força na mesa e esta é a ação, qual é a reação? É a mesa fazendo força no objeto, em sentido oposto. Então eu posso dizer que tem uma força aqui, ó, que aponta para cima. Então, se esta é a ação, o objeto faz força na mesa. Qual é a reação? O objeto faz força a mesa faz força no objeto. Esse M e esse F formam também um para ação e reação. Então tem muita gente que acha que se o peso é ação, a normal é reação. Não é. É por isso que peso e normal numa superfície horizontal se anulam. Por quê? Veja só. A normal é exercida no bloquinho. E o peso também é exercido no bloquinho. Como eu tenho duas forças aplicadas no mesmo corpo, normal e peso, aí elas podem se anular. Agora, peso e normal não formam um par ação e reação. O peso tem a sua reação, a normal também tem a sua reação. São coisas diferentes. Legal? Vamos fazer exercício? Esqueci de perguntar, alguma dúvida aí? Você do outro lado da tela aí? Não? Podemos ir adiante? Vamos fazer um exercíciozinho de verdadeiro ou falso, que está lá na página. Deixa eu pegar meu livro aqui. Ó, livro de Física. Lá na página 164. Tá? A gente pode fazer aqui, ó. Não tem nenhum problema de nós fazermos aqui. Tá? Porque são só respostas, tá? Então, página 164, exercício número 1. Ele diz assim, ó. Nas afirmações a seguir, assinale V um verdadeiro ou F falso. Primeiro item. Para existir força, é preciso que um corpo tenha contato com outro. Nós vimos lá no início da aula. É necessário que haja contato? Não, porque existem as forças de campo. O peso é um exemplo. Não existe um contato direto da Terra com o objeto. Olha só. Ó, força-peso. Então, o primeiro item é falso. Segundo item. Para existir força, são necessários dois corpos. Lembra que eu falei para vocês que existe ação e reação? A ação é exercida no corpo, a reação é exercida em outro. E eu falei para vocês também que existe sempre um número par de forças no universo. Então, se existe um corpo, existe um outro. Para existir força, são necessários dois corpos? Sim, são necessários dois corpos. Terceiro, com base na física, está correto afirmar que um corpo possui muita força? Não, a força é aquilo que é exercido sobre um corpo, certo? Um corpo não tem força, assim como nenhum corpo tem calor, tá bom? Sei lá naquela calorimetria que você vai aprender isso, mas nenhum corpo tem força. Força está sendo exercida sobre esse corpo, tá bom? Então é falso esse item. O próximo. Um corpo pode aplicar força em outro sem ter contato. Sim, é o caso da força-peso, né? O corpo terra exerce uma força nesse bloco sem que haja um contato direto. São as forças de campo. Verdadeiro? Em uma mola, a deformação que ela sofre é proporcional ao módulo da força que causou a deformação. Comentei lá no início da aula, né? Se eu comprimo uma mola com uma certa força, a mola quer voltar à sua posição original, exercendo a mesma força, uma força proporcional à deformação que você tem. Quanto mais você deforma a mola, né, mais força você precisa para isso. Quanto maior a deformação, mais força exercida. Verdadeiro. Força normal e força de atrito são componentes de uma mesma força de contato entre dois corpos. Verdadeiro. Sabe por quê? Veja só. Deixa eu apagar aqui um pedacinho. Vou explicar para você.
Então diz assim, força normal e força de atrito são componentes de uma mesma força de contato entre dois corpos. Vamos supor que existe uma força sendo aplicada desse jeito aqui, ó, nesse objeto, tá bom? Lembre-se, quando você tem uma força que não é horizontal nem vertical, você pode decompor essa força. Ó, vamos lembrar? Te desenho o plano cartesiano, colocando a origem na origem da força, eixo Y e eixo X. Beleza? Então vamos decompor. Eu posso decompor essa força aqui, ó, para horizontal e chamar essa força de Fx. Eu posso decompor essa força aqui para vertical e chamar de Fy. Opa! Força que aponta para cima aqui, ó, eu posso chamar de força normal. Então, normal é uma componente dessa daqui. Esta força horizontal é uma força que atua na mesma direção do movimento. Ó, se esse objeto se desloca na horizontal, isso aqui pode ser a representação da força de atrito, dependendo da velocidade que ele tem. Tá certo? Então, uma força pode dar origem às outras duas. Isso que esse item é verdadeiro. Tá bom? Próximo. A força de atrito é sempre contra o movimento do corpo. Sim, é uma tendência, né? A tendência do movimento, a oposição ao movimento. A força de atrito é contra a tendência de deslizamento das superfícies dos corpos em contato. É muito parecida com a anterior, verdadeiro. Sempre se opondo ao movimento, contra o movimento. E a última, a força normal se opõe à tentativa de interpenetração dos corpos. Opa, um negócio meio complicado, né? Aqui é meu livro, e aqui eu tenho um giz, certo? A força normal, ela se opõe à interpenetração dos corpos. O que o giz está tentando fazer? Está tentando entrar no livro, está tentando descer. O livro não deixa, tá certo? Exercendo uma força normal. Então eu posso dizer que sim, a força normal é uma oposição à interpenetração dos corpos. Legal, galerinha? Espero que vocês tenham entendido, compreendido aqui o que a gente colocou. Na dúvida, vai lá no nosso fórum, pergunte, tire suas dúvidas, faça suas colocações, dê sugestões. Estamos aqui para poder aprender junto com vocês. Tá certo? Grande abraço, até a próxima.